E eu acho que o que a gente pode, primeiro de tudo, é identificar a estação que a gente está. A estação que a gente vive, porque acho que o maior erro de nós mulheres mesmo é que a gente se compara muito, Sim. né? Então a gente compara muito a nossa vida com a vida da outra e às vezes a outra está numa outra estação. Então a primeira coisa é a gente identificar qual é a estação que eu estou, E né? entender que também, assim, ó, eu tenho que dar conta daquilo que Deus quer que eu dê Com conta, certeza. né? Às vezes a gente acaba esquecendo de falar, Espírito Santo, tudo isso que eu tô fazendo nesse momento, é o que o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo nesse momento? Sim. Quando nós vamos para Maria e Marta, né, na palavra, a gente fala que hoje nós temos muito da Marta, né, de querer fazer e estamos ali em atividade o tempo todo e precisamos, né? Mas nós não podemos nos esquecer de sermos Maria, né? De saber a hora de parar e realmente, Espírito Santo, isso que eu tô fazendo, agrada o teu coração? É o que o Senhor deseja? Eu sempre falo, né, quando as pessoas me perguntam, né, como você dá conta de tudo? Eu falo assim, olha, eu dou conta daquilo que eu consigo dar. Pode ser que eu não esteja fazendo tudo da melhor maneira, da melhor maneira possível que pode ser feita, mas é a melhor maneira que eu posso fazer. Exato. Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para um episódio de estreia do nosso podcast com Amor Lari, um podcast que surgiu como um sonho para que realmente a gente possa ter esse tempo de bate-papo, de conversa e possa edificar e abençoar a sua vida. E para estrear esse podcast tão maravilhoso, estou aqui com a minha amiga, Bispa Viviane Matos, maravilhosa. Que honra! De Um São prazer estar Carlos. aqui, uma honra para mim. É uma alegria te receber aqui, minha amiga. Obrigada. E nós vamos ter um tempo hoje falando sobre um assunto que muitas mulheres me perguntam, me questionam, e eu sei que muitas delas também têm enfrentado dificuldades no seu dia a dia, que é como lidar com tudo, né? Hoje a gente tem uma rotina com tantos afazeres, com tantas funções, com tantas responsabilidades sobre nós, e realmente é uma pergunta que repercute demais, né? Ai, como que eu lido com tudo? Eu sempre recebo, não sei se você também costuma. Muito recebo. É, gente, e é legal assim, porque as perguntas, é legal porque as pessoas perguntam pra gente que lida realmente com 1 milhão de coisas, né? Mas há algo muito maravilhoso em tudo isso, que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso hoje. Mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, Vivi, para que as pessoas te conheçam e saibam um pouquinho da sua história. Eu sou Viviane, eu sou bispa da Igreja Missão e Encorajamento em São Carlos. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Valentina, o Davi de 4, e sou muito realizada pela missão que Deus me confiou e sei que sem a capacitação do Espírito Santo, que vai fazer parte do nosso assunto aqui, a gente realmente não consegue dar conta de nada. Então, com ele a gente consegue. Exatamente. Então, é um prazer muito grande poder estrear esse quadro que eu tenho certeza que vai abençoar muitas mulheres. Amém. Amém. Já vamos entrar no assunto então, né? Lá em João fala, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, né? E quando ele fala sobre isso, é tão forte, porque realmente, se a gente não tiver Jesus no centro de tudo na nossa vida, nada vai bem, né? Eu não sei você, mas assim, tantas experiências que a gente vivencia na nossa jornada, na nossa caminhada, tem hora que eu olho pro Dan e eu falo, amor, se a gente não tivesse Jesus, tava tudo por água abaixo, porque realmente é o direcionamento, é a sabedoria, a capacitação que encontramos nele, né? As estratégias, a Bíblia, que é um manual tão maravilhoso, né? Então, realmente, eu sou muito apegada nesse versículo, que primeiro, né, é a base da nossa vida. Sem ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer mesmo. E eu acho que o que a gente pode, primeiro de tudo, é identificar a estação que a gente está. A estação que a gente vive. Porque acho que o maior erro de nós mulheres mesmo é que a gente se compara muito. Né? Então a gente compara muito a nossa vida com a vida da outra. E às vezes a outra está numa outra estação. Exatamente. Então a primeira coisa é a gente identificar qual é a estação que eu estou. Você vai ter a estação de estar solteira, sozinha ainda, podendo cuidar das suas
coisas. Depois vem a situação do casamento, né? Que você vai cuidar do marido, que você vai ter ali o seu papel diante do Senhor. E aí chegam os filhos. E aí depois chega a igreja, né? E chega tantos outros compromissos que você fala assim, eu preciso realmente identificar primeiro, né? Qual é o lugar de Deus na minha vida, né? Ele sendo o meu ajudador, o meu primeiro lugar, o Espírito Santo me capacitando, e o que eu vou fazer agora, o que me cabe. E é muito legal, porque eu lembro que foi uma quebra para mim, assim, de um preconceito, porque quando eu me casei, até cheguei a comentar com você, eu tinha momentos de devocional, assim, de 2 horas. Então, assim, eu ia para um quarto, Juliano ia para o outro, e aí a gente ficava buscando do Senhor, depois a gente se encontrava para a gente dizer o que cada um, né, tinha, o que Deus tinha falado. E aí isso passou quando eu tive a Valentina, porque a nossa família não mora em São Carlos, então eu não tinha uma rede de apoio, era só eu, ele e ela. E de repente eu me vi assim, eu não estou mais conseguindo buscar, eu não estou mais conseguindo ter o meu momento de ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, tudo que você fez até agora é para esse tempo. É todo combustível que você tem agora é o que você buscou antes. Então assim, eu passei a buscar outros meios de ter o meu momento com Deus. Então dizer que Deus começava a falar comigo lavando a louça, Deus começava a falar comigo trocando a Valentina, eu não era pastora ainda, eu não tinha ainda tanta responsabilidade, mas eu já sabia que eu não conseguia mais ter aquele tempo que eu tinha antes. Aí depois veio o pastoreio. E aí o Senhor foi me dando estratégias. Então, realmente, as analogias que eu uso muito é do dia a dia, é de lavar louça, é de dar banho na criança, é de estar no carro orando com o Senhor, é de ver o caminhão na frente, né, de trazer as analogias. Então, eu descobri que às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas o que é tudo? Então, o que é tudo para mim não é tudo para você e não é tudo para outra pessoa. Porque cada uma de nós temos as nossas responsabilidades comuns de mãe, de esposa, mas também temos as nossas responsabilidades específicas ligadas ao nosso propósito. Com certeza, isso é muito legal, essa questão que você falou, que uma estação prepara para outra estação. Realmente, isso é muito fantástico quando a gente entende e a gente consegue compreender e aceitar isso, né? Porque eu acho que o maior desafio está em aceitar, né? A gente se apega a tantas coisas, quando na verdade, às vezes, a gente acha que essa próxima estação vai ser uma estação difícil, mas na verdade tem coisas maravilhosas a serem descobertas, tem coisas incríveis a serem aprendidas, conquistadas, e isso tudo é muito legal. E também eu acho que nos ajuda muito a entender essa questão da autocobrança que a gente tem. A gente se cobra muito sobre muitas coisas, né? E entender que tudo bem não dar conta de tudo, né? Eu estava até compartilhando com você mais cedo. Quando eu casei, eu vim de uma estrutura onde eu era independente, eu não precisava fazer as coisas em casa. Então, eu não fui ensinada a fazer as coisas em casa. E aí, isso começou a gerar problemas no meu recém-casamento ali, né? Então, eu fui buscar meios para resolver isso e nós resolvemos. Eu comecei a dedicar e fazer aquilo. De repente, eu comecei a ter uma autocobrança sobre mim de que era errado eu ter alguém para me ajudar com a casa, de que era errado eu ter alguém para me ajudar com as crianças. E aquilo começou a tomar um peso porque parecia que eu queria me trabalhar, eu queria me envolver com a igreja, mas aquela autocobrança, não, mas eu preciso ser mãe integral, eu preciso ser esposa integral, preciso cuidar da minha casa. Então isso foi trazendo um peso para coisas que não deveria ser um peso. E o fato de trabalhar fora, o fato de ser pastora, de ter outras obrigações, não me tira do papel de ser mãe, de ser esposa. De aproveitar, né? Exatamente. Ter uma pessoa que me ajuda com as crianças não me faz menos mãe. Ter uma pessoa que me ajuda com a casa não me faz menos dona do meu lar, cuidadora do meu lar, né? Então, eu acho que essa questão da gente entender, da gente aceitar e da gente saber que realmente tudo tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus e aceitar ajuda, entender que nós precisamos sim desses suportes, fazem toda a diferença na nossa vida, ainda mais nós que exercemos tantas funções, né? Pastorear a igreja é algo que demanda muito de nós, mas é algo que nos ajuda muito hoje a lidar com todas as coisas, é estabelecer prioridades, é disciplina, né? Na palavra fala, eu até separei um versículo que eu quero ler aqui com vocês.
Na palavra fala assim em Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra versão fala remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando a gente fala sobre remir, remir significa você ter poder sobre o tempo, você saber usá-lo com Sim, sabedoria. Então, nós temos o controle do tempo, não o tempo controle sobre é, nós. Né? Então, quando nós começamos a aprender sobre remir o nosso tempo, nós estabelecemos prioridade, nós conseguimos falar sim para aquilo que é do momento e não para aquilo que não é do momento, aquilo que não é para aquela situação. Então, isso nos ajuda a lidar com as coisas, né? Então, eu acho que lidar com tudo ao mesmo tempo entra muito de disciplina, entra muito de remir, de saber ter sim. sabedoria mesmo para conduzir isso e ajustando as coisas, Com né? certeza, eu acredito nisso também. E eu acredito também, assim, por exemplo, que cada uma de nós, né, nós temos o nosso chamado, a nossa missão. Uhum. E aí eu lembro que quando eu tive o Davi nasceu bem na pandemia. Pensa que caos, Um né? caos. E aí eu começava a ver que assim, a criança precisava dormir até 8 horas, porque senão não ia crescer, e o desenvolvimento, os saltos de desenvolvimento, gente, como a gente sofre, né? Porque a gente começa a acompanhar tudo na rede social. Sim. E eu lembro que eu tenho uma ovelha que ela também teve um bebê e ela acompanhava uma influencer, e assim, nasceu no mesmo dia. E aí ela ficava comparando o desenvolvimento. Eu falei assim, isso não é de Deus, né? Porque cada um tem um aspecto, tem Exatamente. um momento de crescer, de desenvolver. E eu lembro que eu olhava para tudo aquilo e era o momento que a gente estava em casa, né? Todo mundo em casa na pandemia. Uhum. O Juliano, meu marido, né? O bispo Juliano estava na igreja, né? Com a igreja fechada, como muitos pastores pregando, né? Para as câmeras, para as casas. E eu lembro que eu ficava preocupada. E eu falava assim: nossa, quando voltar tudo, como que vai ser? Porque aí na igreja, eles não vão dormir cedo, Uhum. eles têm uma rotina diferente. E eu ficava muito preocupada. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: Viviane, dos teus filhos, cuido eu. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das Uau. suas. E essa é uma máxima nossa em Uhum. casa. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das É nossas isso. coisas. Eu literalmente não tenho uma rotina comum. Não tenho, Não tem Lari. como nós Nós não termos. temos uma Não rotina tem. comum. Então, assim, Uhum. os meus filhos, eles dormem tarde, Uhum. eles acordam um pouco mais tarde, eles têm que estudar à tarde, eles acordam um pouco mais tarde. Mas eles são muito cuidados, eles são Sim. amados, eles são ensinados. Uhum. Então, e eles amam estar na igreja. Não é uma imposição, olha, vocês precisam estar aqui. Eles Uhum. amam estar na igreja. Exatamente. Então, quando a gente sabe discernir a estação e o propósito que a gente tem, claro que uma pessoa que não tem um chamado como o nosso, ela pode que os filhos deitem mais cedo, que eles tenham uma rotina Estabelecer diferente. rotina. Pode, Uhum. normal, né? Mas para nós, e essa culpa É. vem muito disso. Nossa, tá dormindo essa hora, nossa, Será que eu porque tô sendo não errada? tá comendo todo dia o que precisa comer. Então, Exatamente. assim, vem esse peso sobre nós, mas aí vem a doce voz do Espírito Santo dizendo assim: eu cuido dos seus É filhos, né? isso. Eu cuido do seu. Faz o que cabe para você. Então, o que você falou assim, ter pessoas para ajudar, eu tenho uma rede de apoio, né? Uhum. Quando a gente estava conversando mais cedo, quando a gente viaja para ir para uma conferência, né, uma viagem ministerial, eu preciso deixar os meus filhos, eles são pequenos, eles estão na Sim. escola e a gente tem essa rede de apoio, né? Uhum. Então, assim, não é cruel deixá-los. Não, pelo contrário, nós estamos fazendo aquilo que Exatamente. nascemos para fazer e eles estão sendo cuidados, amados, instruídos. Então, Deus ele vai preparando todas as pessoas para esse momento, né? Uhum. E a gente entendendo, vai ser sempre assim? Não, não vai. Os filhos vão crescer, a igreja também cresce junto, Sim. né? E a gente Que, também que não deixa de cresce. ser um filho. Um filho bem grande. São muitos filhos São na muitos realidade, né? filhos. E a gente também acaba amadurecendo e também crescendo com É isso, isso. entregando as coisas na mão de Deus e sabendo Uhum. assim, olha, os meus filhos eu tenho uma missão, os meus filhos têm a missão que o Senhor tem para eles, então Uhum. meu papel é amá-los, é Isso. instruí-los, é ensiná-los e fazê-los amar Jesus acima de todas É as isso. coisas, É o né? confiar, né? O É o confiar em confiar no Deus. Senhor, E saber que a gente não vai ter o controle de tudo, mas Deus, sim. ele não perde o Não controle. perde o controle. E da gente também não se achar
e se intitular como Mulher Maravilha. Não existe essa mulher Exatamente. perfeita, né? A gente fala muito, eu acho que essa comparação piorou com a rede social. A Ah, rede com social, ela é uma certeza. bênção, né? Mas ela também deu voz a muitas Ela coisas deu voz a que muitas coisas que não são não são legais. boas, que Então, nos contaminam de uma com certa certeza. Então forma. você vê uma foto, né, de uma família feliz, e às vezes a família não está feliz. Uhum. De uma casa organizada e interiormente as pessoas dessa casa organizada estão todas em É desordem, isso. né? Então o que passa a ser, aí você olha para você e fala: "Não, mas eu não tenho isso. Eu não tenho uma Uhum. família feliz, eu não tenho uma casa organizada, eu não tenho uma bababá para cuidar dos meus filhos, eu É, não tenho". E aí a gente começa a entrar nessa pilha dessa comparação que não vai nos levar a nada. Então a gente não exatamente. é super mulher, não Uhum. somos mulheres, né, criadas por um Deus maravilhoso, com uma função maravilhosa de sermos auxiliadoras, né? Eu tenho certeza que com você também. O Sim, pai é fundamental, né? As com crianças amam o certeza. pai, mas assim, mãe, É a mãe. mamãe, às vezes eu Se a falo gente assim, ganhasse um centavo a cada nossa, mamãe que a eu gente falo assim, escuta, eu tava trilionária. será que alguma casa só tem mãe como eu? Não. Porque tudo é a mamãe, e o papai tá do Exatamente, lado, mas eles querem assim, a exatamente. mamãe, é o colo da mamãe, é a mamãe que troca, é a mamãe que vê, é a mamãe que só dá o sossego pra mamãe quando a mamãe não está em casa, né? Exatamente. Então nós temos esse papel de influência, de ser esse colo, esse aconchego, e é muito bom, né? Uhum. Deus ter nos dado isso e nos capacitado para Sim. isso. Isso é muito importante, mas eu sempre falo, né, quando as pessoas me perguntam, né, como você dá conta de tudo? Eu falo assim, olha, eu dou conta daquilo que eu consigo dar, Uhum. né? Pode ser que eu não esteja fazendo tudo da melhor Sim, maneira, da melhor maneira possível que pode ser feita, mas é a melhor maneira que eu posso fazer, exatamente. E né? entender que também, assim, ó, eu tenho que dar conta daquilo que Deus quer que eu dê Com conta, certeza. né? Às vezes a gente acaba esquecendo de falar, Espírito Santo, tudo isso que eu tô fazendo nesse momento é o que o Senhor gostaria que eu estivesse Sim, fazendo nesse momento? sim, É sim, para essa estação? sim, É para esse momento? Né? exatamente. Então eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de falar quando nós vamos para Maria e Marta, né, na palavra. A gente fala que hoje nós temos muito da Marta, né, de querer fazer É, e estamos ali em atividade o tempo todo e precisamos, sim, né, mas nós não podemos nos esquecer de sermos Maria, né, sim, de saber a hora de parar e realmente, Espírito Santo, isso que eu estou fazendo, agrada o teu coração? É o sim, que o Senhor deseja? É meu momento de estar sim, realmente fazendo tudo isso? É meu sim, momento de parar? Eu acho que esse relacionamento com Deus que nós sim, cultivamos no nosso dia a dia também vai nos direcionando, sim, vai nos mostrando o caminho, vai sim, nos falando, não, você está no caminho certo, ou sim, não, olha, é coisa demais, isso aqui não é necessário para esse momento, sim, né? Eu tenho um temor muito grande, eu tenho muitos projetos, eu sou uma pessoa que eu sonho demais, a minha, você disse que sua mente é rápida, a minha também é muito rápida, sabe? A gente fica planejando coisas o tempo todo. Esse podcast mesmo é algo que eu tenho gerado há muito tempo, sim, é algo que eu desejava fazer, mas não era o momento. sim. Agora eu tive o sim de O Deus, sim de olha, Deus. vamos Que começar. legal. Agora é o momento. Então, eu tenho um temor muito grande Sim, de entender aquilo que é para eu fazer sim, né, nessa estação, sim, nesse momento, como o livro. O sim. livro foi algo que Deus falou, não, é o É o momento. momento. Então, eu acho que nós temos que ter essa Sim, sensibilidade e entender que talvez não seja o momento de realizar, mas seja o momento de realmente aprender, de buscar, de aprender. deixar Deus trabalhar, de deixar Deus forjar, né? Então, é como nós começamos falando, as estações elas são maravilhosas e Sim, nós precisamos saber é. discerni-las. Senão, tudo que é pesado tem que trazer para nós essa reflexão que você mesma disse, assim, é o tempo de fazer. Eu sou muito, não vou dizer uma cobrança, mas vamos dizer Uhum. assim, eu escuto muito assim, ai, bispa, por que que você não faz uma live? Ai, por que que você não dá uma mentoria? Sim, Por que que você não faz um culto semanal? Porque eu falo, porque Deus não me falou. exatamente. Porque ainda Deus não me falou. É isso. Como você, né, eu tenho muitos projetos. Eu oro, eu coloco eles diante do Senhor. Mas se não for o tempo de Deus, vai me Uhum. trazer um peso, vai me Exatamente. trazer um desgaste, vai ser difícil fazer aquilo, porque quando é o tempo de Deus, às vezes as coisas elas acontecem. A gente vive isso na igreja. É isso. Às vezes é uma coisa assim, ó, a gente está orando por uma coisa, para uma coisa sair do papel. Esse negócio não sai do Uhum. papel. A gente entende que não é o tempo. De repente, Deus dá uma direção, Aham. faz tal coisa e o negócio bomba. É Aí você fala isso. assim: meu Deus, por quê? Porque você precisa estar atento a É isso. isso. Então, tem muitas mulheres que se cobram,
que olham para outra, ai, mas a outra tá fazendo e deu certo, ou a Uhum. outra tá fazendo e é legal, ela tá fazendo, eu vou fazer também. Sim. E aí, quando elas vão fazer, não tem o mesmo resultado, Uhum. não dá certo. Aí elas trazem o quê? Peso, responsabilidade desnecessária, Sim. porque nós precisamos realmente fazer. Nós já temos naturalmente uma casa para cuidar, e Uhum. filhos para cuidar, e um marido para cuidar. Uhum. Naturalmente já temos as nossas Muitas coisas. responsabilidades. Uhum. Aí, se a gente realmente quer fazer além, a gente precisa saber realmente assim, discernir, remir o tempo. Eu amo Sim. muito também o versículo que fala: ajuda-nos a contar os nossos dias, né? Exatamente. Para alcançarmos um coração sábio. Então, assim, contar os dias, remir o tempo, eu falei assim: olha, eu preciso usar com sabedoria esse tempo. Sim. Então, eu preciso gastar energia naquilo que vai trazer um resultado que Deus espera, né? Exatamente. Então, eu acho que esse relacionamento com o Espírito Santo é de saber o que fazer. E aquilo que eu não consigo fazer, me lembrei agora, essa semana mesmo, uma pessoa mandou mensagem para nós, ela tinha aceitado Jesus online. E aí a nossa equipe mandou mensagem para ela, e aí ela mandou contando que ela sempre teve um problema, que ela nunca se via mãe. Ela falava assim: olha, eu nunca quis ser mãe, Uhum. eu nunca me vi como mãe. Eu me casei e eu acabei engravidando. Eu tive um problema para aceitar, porque eu falava assim: eu não vou dar conta. Eu não sei ser mãe. Eu não sei. Então ela falou assim: olha, eu não consegui interagir com o bebê. E aí o meu casamento foi por água abaixo. Então eu resolvi ir para casa da minha mãe para ter o bebê. E a minha filha nasceu, só que a minha mãe é a mãe dela e eu sou a irmã mais velha. E só que ela carrega um peso e uma culpa em cima de mim. Porque eu sei que eu não estou fazendo certo, mas ao mesmo tempo eu não sei como fazer. Afinal, a frase dela final: me ajuda a ser mãe. Quando eu li isso, eu falei: uau! Será que Deus vai dar um filho para alguém e ele não vai capacitar essa pessoa Uhum. a cuidar? Pode ser que num primeiro momento, e a gente vive, a gente aprende até Sim. hoje. Porque o Exatamente. que deu certo com a Valentina, às vezes não dá certo com o Davi. Exatamente. Porque as Cada filho é crianças, um você tem filho. três, Uhum. cada um é um jeito. E a minha oração diária é assim: Deus, me dá sabedoria. Uhum. Deus me ensina a lidar com essa situação do Davi agora, me ensina a lidar. E a gente falou sobre isso com ela, né? Que ela tinha acabado de aceitar Jesus e que ela tinha recebido o Espírito Santo. Sim. E é o Espírito Santo que nos capacita naquilo que nós devemos fazer. Então, Exatamente. assim, a ser uma esposa, né? O Espírito Santo precisa ajudar a gente. Uhum. Porque você ser solteira e você ser casada são coisas totalmente Sim. diferentes. E eu acho muito legal as pessoas assim: não estou me preparando para casar. Você pode até fazer um curso, você Aham. pode orar, você pode até, mas Mas a assim, é a prática é prática. É a exatamente. renúncia diária, é os Uhum. dois ali juntos com o Senhor, né? A Amando, adaptação. perdoando, adaptação. É. E com o filho é a mesma coisa. Quando Uhum. nasce, quando fala assim, quando nasce a criança, nasce o filho, quando nasce a criança, nasce a mãe. É. Realmente você se vê assim, ó, com um amor tão grande, e Deus vai dizendo, faz isso, faz É aquilo. instintivo, né? É um Instintivo, negócio louco mesmo. A gente né? sente isso. Porque não tem Você vai saber como. como reagir, você vai saber como fazer, mas é porque as pessoas realmente elas acham que existe um manual para tudo. Sim, Existe sim um manual, a a palavra que palavra de nos Deus. direciona, mas para as coisas que nós vamos fazer na nossa vida, é realmente essa sensibilidade, é saber buscar em Deus, Sim. como fazermos. E ele realmente nos capacita, é aquilo que O você falou. aprendizado, as experiências com Deus. Exatamente, como É, que ele vai dar algo e não vai nos com capacitar? certeza. Eu falo muito isso com o Dan, né? A respeito de sonhos. Se Deus nos permite sonhar, Ele nos permite realizar, Com porque Ele é um Pai certeza, de amor com e Ele tem certeza, prazer em fazer por com nós. Então, certeza. com tudo no nosso dia a dia, nos afazeres, Ele nos direciona, Ele nos É, capacita. Isso tira aquele com peso. certeza. E deixa tudo mais leve. Não é mais Exatamente. fácil, É, mas é mais leve. Eu me exatamente. lembrei, você falando agora, que eu me lembrei que eu comecei a pregar. Eu pregava só sobre as experiências que eu tinha na minha casa, com a Valentina, Uhum, pequenininha. Eu comecei a pregar, ela tinha 1 ano. uhum, Então, assim, toda semana eu trazia alguma experiência que Deus tinha falado comigo, alguma coisa que eu não tinha conseguido e que Deus tinha falado comigo, como esposa, como mãe, como lidar a situação. Então, todas essas experiências,
abençoava a minha vida e ajudava alguém que estava ali, Sim, tipo, eu sou a pior mãe do mundo, eu não consigo dar conta, ou será que só comigo acontece isso? E de repente você vê que assim, não, as experiências que você tem, você precisa passar para frente, porque você vai estar ajudando outras pessoas, né? exatamente. Então assim, e ao mesmo tempo, nós precisamos ter as Exatamente. nossas Com experiências, certeza. né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, porque, por exemplo, você falou um pouco mais cedo, né, sobre nós estarmos vivendo algumas coisas e outras pessoas olharem, tipo assim, quererem viver aquilo. Mas eu estar vivendo hoje, por exemplo, né, o livro lançado, estar iniciando um podcast, existe um preço que foi pago, Sim, existe uma renúncia, sim, existe um tempo onde eu passei ali por um processo para gerar tudo isso que não foi sim, escancarado, sim. né? Isso é um aprendizado que eu trouxe para minha vida também e já deixo aqui a dica, né? Não compartilhe tudo com qualquer pessoa. Sim, com Gere as certeza. coisas no secreto, com Sim, Deus, né? com Deixe Ele Deus. tratar, porque É. infelizmente, né? Hoje nós lidamos muito com inveja, Interferências, interferências que nossa. atrapalham às Sim, vezes o romper daquilo, sim, né? Então, às vezes as pessoas não precisam saber de tudo que sim. você está gerando, né? Então, essa questão de você construir no secreto, às vezes você precisa identificar o momento que você está vivendo. Às vezes é tempo de você construir no secreto, É, para que você possa viver sim. não as mesmas coisas talvez que aquela pessoa esteja vivendo, mas as suas E que experiências. podem ser até maiores. Você pode Exatamente. até ensinar outra pessoa aquilo que Exatamente. você O aprendeu, né? poder da experiência é tão sensacional, porque existem dois caminhos com as experiências, né? Ou a gente se frustra, ou a gente aprende, amadurece, né? Eu falo que tudo na minha vida, eu compartilho um pouco disso no livro, né? Eu compartilho dos meus 3 tipos de maternidade: a maternidade de primeira viagem, a maternidade atípica e a maternidade pela adoção. Cada maternidade teve os seus desafios, né? Teve as suas Sim, dificuldades, mas eu tinha caminhos em todas elas. sim, Ou eu escolhia, às vezes, me frustrar pela dificuldade, chorar pelas dores que eu enfrentei, sim. principalmente com a maternidade atípica, a dificuldade com a adaptação na adoção, foram desafios que ou nos paralisam ou não. Então, ou eu vou pegar isso, né? Eu vou me apegar em Deus, vou Sim, pegar toda a força que há do Espírito Santo em mim sim, e eu vou aprender, eu vou amadurecer, eu vou com certeza, crescer. E disso saiu um livro com com certeza. tantas experiências, E com você tantos tem autoridade aprendizados. para falar no assunto, porque é uma Exatamente, experiência sua que vai edificar a exatamente, minha vida, mas eu tenho a exatamente. minha experiência da maternidade, né? Eu Exatamente. não posso querer ter a mesma. As nossas Sim, experiências, as nossas dores, as nossas sim, situações nos dão sim, autoridade. com É certeza. exatamente isso. Então, não ignore o que você está passando, não ignore o É, momento difícil, não ignore a sua dor, porque disso pode ser extraído algo é, tão é. maravilhoso. Você sabe que essa questão da dor, né? A gente, como a gente vive experiências para a gente poder se colocar no lugar do nosso próximo, né? Uhum, Eu lembro que eu postei esses dias na rede social uma época que foi na pandemia, a igreja estava fechada e eu estava para dar à luz, né, ao Davi. E eu estava compartilhando as lições que eu tinha aprendido com o sofrimento, né? Que uhum, não era me isolando, que a dor ia passar, que eu poderia me colocar no lugar de outra pessoa que estava sofrendo, o que eu já tinha sofrido, né? E que aquilo ia passar, uhum. que aquela fase ia passar. E de repente eu senti Deus falando comigo: compartilha de novo. Eu falei: nossa, mas faz tanto tempo, muita gente sabe das coisas que eu passei. E de repente eu compartilhei na rede social e no outro dia eu acordei, eu tinha muitas mensagens de Eu vi, mulheres. faz pouco tempo, Foi né? faz duas Eu semanas. vi. Pessoas que estavam perdendo bebês naquele Meu momento, Deus. que perderam gêmeas, que perderam filhas maiores, que estavam lidando com a dor. E ali eu falava sobre o aborto, os 2 Uhum, abortos que eu tive antes de ter o Davi, uhum. e que eu tive, é o que você falou, você se frustra ou você aprende. E tem coisa que você só tem que agradecer, né? Exatamente. E aí quando você fala que você vai fazer um ultrassom e o coração não está batendo, e no mesmo dia você tem um discipulado na igreja, uma Uhum, igreja te esperando, e você fala assim: não, eu não vou. Não, em nenhum momento passou isso pela minha cabeça. Nós uhum. oramos, choramos, agradecemos ao Senhor e eu fui dar aula. E as pessoas falavam para mim: como é que você está dando aula? Eu falei: porque eu confio no Senhor. Eu estava sofrendo, mas eu estava ali. E logo, 3 meses depois, eu estava vivendo de novo a mesma dor. Uhum. E essa dor de não entender, falar assim: Meu nossa, meu Deus, de Deus. novo, eu vivendo isso. E aí a igreja já era maior. Uhum. E aí eu tive que falar para a igreja de novo que não tinha dado certo. Uhum. E a igreja está olhando para você, vendo assim.
será que a pastora vai perder a fé, Uhum. né? Porque às vezes as pessoas acham que não acontece com a gente as Sim. coisas, né? E aí eu tava pregando na igreja. Eu tinha acabado de fazer a segunda coretagem. No culto saí, fui pro culto e contei para a igreja e disse assim: olha, Deus deu uma palavra, eu sei que o Davi vai chegar e eu não vou desistir. Uhum. Então isso fortaleceu a fé das pessoas. Então quando a gente vive situações, e talvez quem esteja nos assistindo agora está passando por um momento de dor, talvez no Uhum. casamento, talvez numa situação de perda, né, de um luto, enfim, está enfrentando alguma dificuldade, você não precisa se culpar por estar mal, né? Você pode aproveitar e perguntar para o Senhor como eu posso aprender com essa situação, né? O que que eu posso fazer com essa situação, Uhum. né? E como eu posso depois ajudar outras pessoas. Uhum. Então, hoje, quando alguém perde o bebê, eu sei que ela tá passando. Eu Uhum. vou lá, abraço ela, oro com ela, choro com ela e falo assim, ó, o Davi é real. O Davi veio, Que então lindo. vai acontecer de É novo. isso. Você vai sorrir novamente, mas a gente tem que aprender, a gente e sofrer faz parte, Uhum. né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho fé, eu não posso sofrer, porque se eu chorar, eu vou mostrar que eu não tenho fé. Não, você Aham. pode chorar e Sim. dizer assim, Deus em meio às lágrimas, né? Uhum. Aquela que semeia com lágrimas voltará com alegria, É, com seus feixes na mão. exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que se permitir viver. Voltamos falando de estações da Exatamente. maternidade, da alegria, da perda, da tristeza, enfim, do avanço, do progresso, a gente aproveitar ao máximo e sabendo que nós não temos o controle de nada. O Exatamente. controle nunca estará nas nossas mãos. O Exatamente. controle sempre estará nas mãos do Senhor. E eu Sim. sempre falo, às vezes a gente quer pegar o controle e ter o controle da situação, mas a gente não sabe mexer, É, porque a gente não conhece o amanhã. Então, compartilhar as dores, né, essas experiências de dor, edificam. Eu aprendo com e certeza. eu testemunho e eu abençoo a vida de outras pessoas. Amém. O que eu acho que é importante, que nós precisamos falar sobre isso, né, principalmente quando vocês olham para nós que somos pastoras, se tem algo que eu trago muito para minha vida, é a importância de nós sermos vulneráveis, né? Porque entra muito naquela de sermos super mulheres ou não sermos, né? De entender a dor, de saber vivenciar a dor, de saber vivenciar o momento e aceitar. Eu acho que tudo bem nós não estar tudo bem. Tudo bem não estar tudo bem, É, né? Tudo bem, você está passando por um momento difícil, não significa que a sua fé foi abalada, sim, não significa que seu relacionamento com Deus está prejudicado, mas nós passamos por sim, momentos, por emoções, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então nós temos a alma, nós temos o direito de dar lugar às nossas emoções. Nós só não podemos permanecer nas sim, nossas emoções, elas precisam ir e vir, sim, né? com Para que o certeza. nosso espírito governe, para que a gente realmente possa aprender e crescer com a situação. Mas é importante falar Sim, sobre isso, né? Eu acho que entender a emoção, sentir a sim, emoção, reconhecer a emoção, mas ela precisa ir e e vir, vir. vir e ir, na É, verdade, né? E realmente o nosso espírito governa. Mas uma coisa dentro disso que eu acho que é muito importante a gente falar também é sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente tá mais para baixo, né? Parece que a gente anda arrastando. Eu mesma essa semana, eu falei pro meu marido, falei, gente, parece que eu tô levantando arrastada da cama, mas eu tô vivendo uma fase tão boa, tá tudo tão bem. Aí você vai fazer uma bateria de exames e tem muitas coisas desreguladas, muitas faltas de vitamina, né? E isso também entra nesse assunto de você dar conta de tudo, sim, porque para você cuidar de tudo, para você dar conta, você precisa estar bem consigo sim, mesma. sim, Você precisa cuidar da sua saúde, sim, você precisa cuidar de si, né? Então eu fiz os exames, repus as vitaminas e isso já vai mudando o nosso ânimo. Então, cuide de você, com né? certeza. Isso é super importante. A gente brinca muito com aquele slogan lá em casa. Uma mãe feliz, uma casa feliz, né? Uma Sim, esposa feliz, uma casa feliz. sim, E às vezes a gente está tão esgotada, aquele esgotamento, a gente está tentando fazer tudo desesperadamente, e de repente você fala assim, eu não estou conseguindo. Eu comentei com você, né, um pouco mais cedo. sim. Eu recebi uma mensagem de uma ovelhinha, tadinha, e ela dizia para mim assim, Bispa, eu tô orando, eu tô jejuando, mas eu não consigo ter o domínio próprio, eu ando muito nervosa, eu ando muito instável no meu humor,
eu queria pedir oração, né? O que mais eu posso fazer? Eu já oro, já jejuo, mas o domínio próprio às vezes me foge. E na hora me veio o insight, eu falei assim, você tem feito exame de sangue? Regulares. Como Aham. estão os seus hormônios? Porque Uhum. até a gente ter essa desconstrução de Sim. que a gente por dentro, né? A gente, como você falou, a gente por dentro reflete o que está por fora, que não é falta de domínio próprio, mas que muitas vezes o hormônio está lá embaixo, E como diz a nossa né? amiga Bispa A Bianca, Bianca, depois dos 40 nem tudo é demônio, demônio, é são hormônio, né? hormônios. São os hormônios. E é verdade. E isso é É, uma desconstrução. sim. Porque você fala assim, não, mas eu preciso ter o domínio próprio. E aí você estoura, aí vem aquela culpa, você é estourada, Uhum. você é nervosa, você Sim, não tem o autocontrole, você não tem domínio exatamente. próprio. E você fala, meu Deus. Aí vem o diabo e fala, você não vai mudar. Esses dias eu preguei sobre isso. Eu falei assim, você já mudou sim. Isso é uma mentira do diabo. Porque toda vez que você está exposta à palavra de Deus, não tem como uma pessoa que ouviu uma palavra, ela não mudar, ela não é mais a mesma, É porque ela já isso. entendeu algo que ela não sabia. Uhum. Mas às vezes o diabo vem e fala assim: você não mudou, você é a mesma nervosa, você é a mesma chorona, ai, Uhum. você é a depressiva. Sim, E na realidade, isso tudo tem a ver com o nosso emocional abalado, exatamente. O né? diabo ele tá ali, fazendo o papel dele E muito bem tá feito, muito bem lançando feito. sofismas. Vai caber você deixar entrar ou você Você, se posicionar, exatamente. né? Aí ela falou assim, falou isso pra mim, me ajuda em oração. Aí eu falei, como estão seus hormônios? Ela falou assim, faz tempo que eu não faço. Eu tenho uma bebê de 7 meses e gêmeos de Ah, 10 anos. Eu falei, tá explicado. vai fazer o exame de sangue, seu problema é hormonal, né? Por quê? Porque nem tudo é Sim, espiritual. Nem tudo é exatamente. espiritual. Ex- E isso, Lari, é de verdade, é libertador, né? exatamente. Porque às vezes a gente entra naquela pilha que a gente não pode ter uma reação contrária e a gente não deve, a gente tem que ter o espírito Sim. manso. A gente tem o Espírito Santo, né? A gente Uhum. não pode reagir. As nossas reações são mais importantes do que as nossas ações, Sim. porque as nossas ações são pensadas. Penso no que eu estou fazendo, mas Exatamente. eu As reajo. reações, aí é um As perigo. minhas reações mostram Exatamente. como está minha casa, como eu tô por Por dentro, dentro. emocionalmente, seja Exatamente. O emocionalmente ou seu seja. relacionamento, como tá com Deus. É Exatamente. Então, isso. assim, a maneira como e a gente se identifica. Uhum. Então, assim, a gente estava falando sobre isso e eu fui fazer os meus exames. Tem muita coisa que eu precisei repor. Eu estava com esse cansaço. E Sim, eu falava assim, não é espiritual, né? Não, não pode ser espiritual, porque a gente está feliz, a gente está. sim. E, tá, Vivendo e, uma e fase de boa. repente, quando eu fiz os exames, estava tudo alterado. Então, eu precisei repor os hormônios, né? A gente precisou, eu e o Juliano, a gente precisou ter esse cuidado, né? E aí você vê que você fica mais tranquila, que Sim, você fica mais calminha, que na realidade sim. não era uma falta de domínio próprio, mas o organismo estava pedindo coisas que estavam faltando. Então eu Exatamente. acho que isso tira, sabe, aquelas toneladas das nossas Com costas, né? certeza, com certeza. Porque educar, eu tenho dois, você tem três. Uhum. São personalidades diferentes. Sim, Educar é uma missão que a gente precisa muito do Espírito Santo, com não é? certeza. Por quê? Porque as crianças, elas precisam de limite. Uhum. E elas testam o nosso limite o tempo todo. E não é porque Exatamente. elas são más, é porque elas são crianças. E Exatamente. nós somos escolhidos por Deus como pais para Estabelecer estabelecer o limite para limites, elas. instruí-las. Então a gente precisa realmente pedir discernimento. Uhum. E eu não sei você, mas assim, eu e a Valentina, a gente tem a personalidade um pouco parecida. Então, às vezes, eu me vejo falando com uma mini Ai, meu Viviane. Deus! Ela é a cara do pai dela. Vivencio isso sim várias Gente, vezes. O ela é a Cauã cara, é muito parecido muito. comigo. Nossa, a Valentina é a cara do pai. Ela levanta a sobrancelha igual o pai dela. Só que assim, ela tem os trejeitos, ela fala como eu, Ah, ela anda como eu. E ela é muito parecida sim. no temperamento, né? Uhum. Então, assim, aí eu falo assim, eu tô me vendo falando comigo mesmo. Ai, que coisa! Deus me dá discernimento, como que eu boto limite em mim mesma, né? Então, assim, é um desafio, porque Exatamente. você tá vendo assim, ela tá pedindo, mamãe, me coloca limite, eu Uhum. preciso de limite. Sim. Ela não tá me dizendo com as próprias, mas assim, a reação dela, as ações e as reações dela é de querer fazer as coisas do jeito dela. Ela tá indo para Uhum. 11 anos, né? Sim. O Davi tem 4 anos. Uhum. Então, assim, é difícil você colocar, você tem que, você chama uma vez, você fala outra vez, você ora, você fala de Jesus, você faz tudo, mas assim, você tem que disciplinar. Em Sim. casa a gente disciplina. A Uhum. gente disciplina, né? A gente Sim. vai, a gente conversa e a gente disciplina mesmo. Uhum. Então, assim, então eu acho que é um desafio, talvez assim, no momento em que eu mais preciso de domínio próprio,
é para estabelecer esses limites, porque Sim. eles testam os nossos limites. Aí entra os hormônios estarem em dia, a igreja toda querendo que você converse com ela, todo mundo Aham. precisando de ajuda e você saber que você não é Deus, Uhum. que você tem pessoas preparadas para ajudar, para Sim. conversar com essas pessoas, para orar por essas pessoas, que você não vai socorrê-las correndo porque você não é Deus, Exatamente. né? Que Exatamente. você confia num Deus que cuida. Quantas vezes eu não pude fazer nada e eu falei, Senhor, eu não posso, Mas o mas Senhor agora pode. vai lá na casa dela, Exatamente. acalma ela, abençoa ela, fala com ela, toca o coração dela. Uhum. Porque eu tava o quê? Socorrendo meu filho, ou tava num compromisso, ou tava no meio de Porque um nós temos a culto, nossa vida, né? porque Nós temos também a nossa temos vida. as nossas Mas nós questões. amamos pessoas, não é? Exatamente. Nós amamos Exatamente. as pessoas. Então, assim, Deus, quando nos chama para pastorear, nós amamos as pessoas de Exatamente. uma maneira. Nós queremos cuidar das pessoas, mas até para isso precisa existir um limite. Aí eu Exatamente. vejo muitas, às vezes, algumas pastoras vêm falar comigo e elas estão esgotadas. Elas estão esgotadas porque elas estão fazendo aquilo que Deus não mandou elas fazerem. Uhum. Elas estão É indo o além. ponto. É, É. elas estão indo além. Então, o cuidar, eu cuido da minha filha e eu sei que ela precisa ter as experiências dela com Deus. Eu cuido do meu filho e eu sei que no tempo certo ele vai ter as experiências dele com Deus, porque ele ainda é bem pequenininho, mas ele já vê a nossa ação e a nossa reação. Então, ele já está aprendendo com a gente como a gente reage diante de algumas situações difíceis e alegres. Uhum. E eu preciso entender até onde eu vou cuidar de uma pessoa e até onde essa pessoa quer me cansar. Exatamente. Você sabe que. Eu, Ah, você estava na imersão. eu tava lá em São É, Carlos. Eu tava. você estava quando a Thaís Portela. Foi tão legal o que ela falou. Uhum. A Thaís Portela, pastora, ela disse assim: nem todo cego quer ver, Uhum. Exatamente. nem todo coxo quer andar. Exatamente. Eu fiz uma postagem sobre isso. Me perguntaram, pastora, qual que foi o seu maior desafio em 2024 como pastora, assim, né? Eu falo assim, um dos maiores desafios foi eu entender que existe um limite até onde nós Sim, devemos ir. sim, Porque tem um momento que daqui para frente é a escolha da pessoa, sim, é a decisão da pessoa que eu não posso sim, interferir, senão se torna uma manipulação. com Eu certeza. sei até onde eu vou. Sim, Depois você vê que a pessoa ela não quer. Ela quer persistir ali no vitimismo, na amargura, ela quer persistir ali e sugando, sugando, sugando. Não, então peraí. é, Então eu também tenho que me sim, posicionar. com Então eu certeza. sei até onde eu Até posso onde? ir, porque eu sei que até aqui isso não vai sugar de mim, Sim, com isso não vai certeza. extrair. Isso não vai extrair demais de mim, além Sim, do que eu posso sim, oferecer, com né? Então a certeza. gente se preserva. Eu acho que nós temos que ter essa mentalidade de realmente nos Com preservarmos certeza. também, porque o primeiro cuidado é com nós mesmas, Sim, né? Nós precisamos nos sim, cuidar, porque sim, estando bem, nós sim. estamos aptas a cuidar dos Com certeza. outros. E não adianta, se você não estabelecer o limite, você vai deixar a sua casa para você cuidar de outras pessoas. E a gente sabe que existem muitos filhos hoje, homens já, Uhum. filhos de pastores que foram deixados de lado porque os pastores eles entraram com tudo na igreja e eles só viram isso Exatamente. como uma missão. Uhum. Então, assim, sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né? Então, Exatamente. a gente tem que o quê? A gente tem que estabelecer limites. Eu lembro que quando nós abrimos a igreja, isso foi um divisor de águas na nossa vida. Tinha uma senhora e ela estava possessa. E aí eu sei que ela, por N coisas, ela tentava contra a vida dela. E aí o filho dela nos mandava mensagem. E a gente ali, recém-pastores, totalmente preocupados, com 20 pessoas na igreja. Uhum. Gente, a gente largava tudo e saia correndo para expulsar o demônio dela. Mas era assim, 3 vezes por dia. Nós ficamos um mês nessa vida. Até o dia que o Espírito Santo falou assim: o diabo tá cansando vocês. Porque ela tem uma mágoa e ela não perdoa. O problema dela é uma mágoa. Uhum. Porque o Juliano falava assim: Deus, o que tá acontecendo? Por que esse demônio vai embora? Aí quando o Espírito Santo revelou para nós que ela tinha uma mágoa, porque a mágoa aprisiona demônio, não Uhum. é? A Sim, amargura fica a dica, gente. aprisiona, gente. Aí você tá Isso aí é muito, toda opressa, aí isso é muito todo com sério. cansaço Vai ler espiritual. John Bever, A Isca de A isca de Satanás. Satanás, você precisa liberar a mágoa. Ó, Uhum. entramos num assunto aqui que nem entrar, né? Tipo, você Exatamente. precisa liberar a mágoa para você sentir a leveza do Espírito Santo. Tem gente que Uhum. não tá ouvindo a voz de Deus, Lari, porque tá com mágoa no coração. Sabe por Exatamente. quê? O coração se fecha. Quando você A tem carne grita, o a espírito carne grita. silencia. É Quando você exatamente tem uma isso. mágoa de alguém, quando você tem mágoa de alguém, você vê essa pessoa de um jeito diferente.
você pensa coisas diferentes sobre ela, você reage, é tudo diferente, porque o seu olhar muda, seu coração tá magoado. E é tudo em função da mágoa. Da É tudo em mágoa, função do ofensor e do com ofendido, certeza. né? Você não vê mais nada além Mais disso. nada. Então, assim, se a pessoa não entende, Deus falou pra nós, essa mulher, ela tem um problema de falta de perdão. Uhum. O Juliano foi libertador, ele chegou pra ela e falou assim, a senhora não me contou, mas o Espírito Santo me contou, a senhora tem que perdoar isso, porque eu não vou mais sair correndo, larga minha casa, larga minha família e tal. Ela perdoou, foi pra isso. igreja e tudo mais, mas o que aconteceu? Às vezes a gente querendo dar conta de tudo, voltando no nosso assunto principal, Exatamente. querendo dar conta, querendo resolver o problema daquela pessoa, a gente vai se cansar, porque a gente estava num nível tão grande de estresse que Além do que ele nos foi abrir é um pacotinho de exigido. bolacha, a bolacha não saiu, ele gritou, sai com a bolacha, né? De tanto que ele expulsava o demônio, né? Então, a gente precisa saber até, e é isso que eu falo para as minhas pastoras lá, né? Quando elas vêm compartilhar alguma coisa sobre alguém, eu falo, até aqui a gente vai, a gente ama, a gente instrui, a Uhum. gente fala o que precisa ser feito. Daqui para frente, não nos cabe mais, né? Exatamente. Porque às vezes existem pessoas que não querem ter o problema resolvido, elas querem nos sufocar. Uhum. Então, talvez assim, as mulheres que estão nos assistindo agora, talvez Sim. estejam sentindo esgotadas e sufocadas. Uhum. Talvez não seja nem pela própria família, mas pelas pessoas que estão em volta, Exatamente. né? Então Estabeleça limites, né? limites, começa a pedir para o Senhor para identificar de onde vem esse meu esgotamento, né? Se ele não é hormonal, ele é espiritual. Da Uhum. onde está vindo? Eu não estou Exatamente. liberando perdão suficiente? Uhum. Tem alguma coisa guardada dentro de mim que eu preciso Essa liberar? autoexaminação, ela é muito importante para nós, Totalmente. né? Eu acho que isso é uma coisa que eu me policio a fazer constantemente. Como que a gente prega? Menina, Não é é? algo que é uma responsabilidade muito Sim, grande. Eu não posso falar do que eu não vivo. com Então, certeza. a gente precisa fazer essa autoexaminação. Eu preciso, Sim, toda semana, constantemente, né? constantemente. Isso quando não todos os dias. Às vezes a gente realmente tá nesse pico de hormônio e começa a mexer com as nossas emoções, afetar o nosso temperamento. E tudo bem, preciso entender, tá bom. Então, vou me autoexaminar. Sim, Como que então agora, né, com essa questão toda hormonal no meu corpo, mas eu preciso colocar meu corpo no lugar, então o espírito sim, governa. Então eu entendo que eu preciso buscar mais, eu sim, entendo que eu preciso estar mais aqui, ó, com certeza. ligada com Deus, eu preciso estar mais perto, Em preciso busca estar da mais melhor alimentada, versão. porque assim a gente vai conseguir reagir a É. situações de forma melhor e que agrada a Deus, quando nós entendermos a cultivar um relacionamento constante com Ele. Constante. Isso nos permite dar conta de tudo Sim, dentro daquilo que nos foi com estabelecido por Deus, certeza. Com né? certeza. Então, a primeira coisa, né, para a gente já entrar na parte final aqui desse podcast, faça uma autoexaminação da sua vida, né? O que você está fazendo, o que Deus não te pediu para fazer, Sim, né? Ou você tem estabelecido as prioridades? Você está deixando uma coisa que deveria ser prioridade para fazer outra que não é prioridade, sim, né? Como que está a ordem das coisas na sua vida? Como está o teu relacionamento com Deus, né? Como estão as suas emoções? sim, As tuas emoções estão gritando, os teus desejos, as tuas vontades, né? Ou o teu espírito está no controle, sim, né? Então, tudo isso vai nos ajudar a dar conta daquilo que nos foi colocado, aquilo que nos foi para essa estação, com para esse certeza. momento, né? Então, recapitulando aí, né? Identifique a estação, faça essa autoexaminação. Nunca seremos perfeitas, Nunca. nunca seremos perfeitas, porém totalmente dependentes do Senhor. Exatamente. Em busca da nossa melhor versão. Exatamente. Melhor versão. Quando eu erro com a minha filha, eu falo, filha, perdão. Perdão porque eu errei, eu não tô no dia bom, ou eu respondi diferente para você hoje. Exatamente. Então, assim, a minha filha sabe que ela não tem uma mãe no altar, que não é uma mãe em casa, porque em casa eu posso às vezes ficar brava com ela, repreendê-la, mas eu estou sempre. Se eu erro, eu peço perdão. Eu falo assim, ó, eu tô tentando ser minha melhor versão. Ela fala, mamãe, você é melhor. Mas quando ela tá brava, ela vira a cara, mas tudo bem. Mas para ela, eu sou a melhor. Mas então, isso. E essa vulnerabilidade, filho, eu errei. Me perdoa. Me perdoa, eu errei. Eu faço isso com o Cauã, eu faço isso com a Yas. Às vezes a gente tá aqui lá, dá uma resposta. Filho, me perdoa. Mamãe errou de ter falado dessa forma com você. Pra gente não ser hipócrita. Exatamente. Né? Pra gente ser real. Exatamente. Pra gente ser de verdade. E tudo bem reconhecer, pedir perdão, o que não pode alimentar o orgulho, né? E aquilo que é nem algo passar, superficial, né? Nem mostrar ser uma coisa que você não vai sustentar. Ninguém consegue
sustentar uma Sustentar. coisa que não é. É Uma isso. hora a máscara É cai, isso. aí é feio. E eu gosto muito de uma frase: imperfeita eu sou, mas eu sou filha de um pai perfeito Com que me ama certeza. independente das minhas imperfeições Sim. e me ensina a lidar com cada uma delas. Glória a É Deus. isso. Amém. É isso, gente. Que esse momento fique aí para vocês como aprendizado, né? Para que vocês consigam realmente. Que essa conversa tenha respondido essa Sim. pergunta para você, né? Que você consiga fazer essa autoexaminação, colocar as coisas num âmbito geral ali para você avaliar tudo que você está fazendo, se é mesmo do agrado de Deus, da vontade de Deus. Eu espero que tenha te abençoado. Amém. E fica essas dicas, essa conversa tão maravilhosa para você. E com amor, Lari.